Imaculada para sempre, Mãe de nosso Deus. Cumprimentamos a todos, que a paz do Senhor Jesus e o amor de Nossa Senhora estejam com todos vocês. O assunto que me traz aqui hoje não faz mais parte das aulas do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual, mas dada toda a situação atual e tantas notícias que nos vêm de tantos lugares, achei que era bom fazer um esclarecimento ou uma palestra sobre um assunto que é profecias. Antes de me dedicar à questão da espiritualidade mística, de fato eu estudei o assunto e vou lhes trazer alguma bibliografia e alguma interpretação que, eu diria assim, não é só minha, apesar de que nos livros que eu li que tratam do assunto acabam chegando às mesmas conclusões. Então o assunto é esse. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Bom, antes de mais nada, cumpre relembrar algumas passagens das Escrituras do Novo Testamento em especial, e a primeira delas é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde ele vai falar: não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom. Então, há uma recomendação que, de antemão, não devemos prontamente rejeitar as profecias. Evidentemente, isso não quer dizer que não devamos ser prudentes e não devamos examiná-las previamente, né? E até todas aquelas recomendações que eu fiz lá nas aulas sobre revelações privadas, numa das últimas aulas do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Tá? Prestar atenção em todos aqueles contextos, aquelas noções que temos em relação à revelação, em relação à pessoa que se revela, todos aqueles cuidados. Além disso, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, São Paulo vai dizer: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então, ele nos deu uma noção assim de como estará a sociedade nos últimos tempos, né? E que, na verdade, está muito parecido com o que estamos vivendo hoje em dia. Né? A primeira citação que gostaria de fazer é em relação a uma questão profética que consta no próprio Catecismo da Igreja Católica. Tá? Catecismo da Igreja Católica, lá no número 674, vai dizer: a vinda do Messias glorioso depende em cada momento da história do seu reconhecimento por todo Israel. Uma parte desse Israel se endureceu, conforme Romanos 11:25, e na incredulidade, em Romanos 11:20, para com Jesus. Então, adiante, a entrada na plenitude dos judeus, na salvação messiânica, depois da plenitude dos pagãos, dará ao povo de Deus a possibilidade de chegar à estatura do Cristo em sua plenitude, na qual Deus deseja tudo em todos. Então, o próprio Catecismo diz que antes do advento de Cristo, da vinda do Messias, Israel deve se converter. Depois, no parágrafo 675, vai dizer: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final, agora se referindo à igreja, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução aos seus problemas à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é,
a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio à carne. Então, já está dizendo também que a igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes, né? E logo em seguida, no número 677, vai dizer: a igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. O reino não se realizará, portanto, por um triunfo histórico, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal que fará a sua esposa. Então aqui tem duas afirmações muito importantes. Primeiro, que a igreja seguirá o nosso Senhor em sua paixão e morte e ressurreição. Ou seja, há diversos santos que profetizaram que a igreja realmente vai entrar numa decadência e que vai chegar ao ponto de parecer que sumiu, que acabou. E entre os santos posso citar Santa Catarina de Sena e também Santa Hildegarda von Bingen, as duas doutoras da igreja, tá, que falam disso, que a igreja vai ter uma vitória tão retumbante que vai assombrar o mundo todo. Tá? Mas, no entanto, antes dessa vitória retumbante, vai passar pela paixão e morte. Tá? Digamos que hoje já estejamos passando pela paixão. Mas a situação, pelo que se sabe, é a tendência de piorar. Né? Bom, esclarecido isso, de que a igreja deve passar por essa paixão e morte e ressurreição, e que o progresso dela não será ascendente, mas será retumbante de uma maneira extraordinária, feito por Deus, né? Vamos seguir adiante. E antes de seguir adiante, eu vou citar algumas bibliografias, as quais eu li e praticamente estou me baseando toda essa apresentação nelas. A primeira é esse livro, todas elas infelizmente em inglês, e não há um livro, digamos assim, consistente em português que se encontre. É The Prophet and Our Times, de um padre chamado Gerald Colleton, mas esse livro originalmente foi escrito em 1941. Ele traz um apanhado de profecias de santos da Igreja Católica, a maioria dos quais canonizados, beatificados, né, ou que tem alta credibilidade. No mesmo sentido, e quase repetindo grande parte do conteúdo do anterior, tem esse de Yves Dupont, né, Catholic Prophecy, The Coming Chastisement, o castigo vindouro, que também, só que esse às vezes até vai a profecias, acaba tendo referências não católicas também para suas profecias. Né? E por fim, o mais importante, é este livro chamado Trial, Tribulation and Triumph, Before, During and After Antichrist, tá? De Desmond A. Birth. Esse livro aqui, bastante volumoso, ele faz uma interpretação sistemática que basicamente é a que eu vou apresentar aqui a respeito do que se pode esperar nos próximos anos. Na verdade, esse livro ele foi escrito em 1998 com o intuito de dissuadir as pessoas de que Jesus viria no ano 2000, na época se comentava muito, né? E ele veio com esse intuito de dissuadir as pessoas disso, porque haviam faltando elementos proféticos, profetizados por muitos anos que ainda não haviam ocorrido e que portanto, não seria no ano 2000 ainda. Né? Bom, esse livro, veja, o que está nesse livro foi praticamente também o que eu acabei estudando e por isso adotei as teorias dele, porque era justamente mais ou menos as conclusões que eu havia chegado. Então ele divide os tempos que vêm em 3 fases. Chama-se a primeira, ele chama de fase do castigo menor, e entenda-se, menor não quer dizer pequeno, mas apenas porque porque é menor do que o último castigo, que é o final. Né? Depois, uma era de paz, e por fim, a época realmente do anticristo e da segunda vinda de Jesus, tá? E o fim do mundo. Então, hoje estaríamos assim, prestes a viver a fase desse castigo menor, que não seria a fase do anticristo e da segunda vinda de Jesus,
mas já vou explicar um pouquinho mais essa questão da segunda vinda aí. Tá? Então, e também todas as profecias, é bom que se diga que elas são condicionais, tá? As profecias dos santos, ou seja, elas sempre dependem da nossa conversão, da nossa resposta. Em havendo resposta, o castigo não vem, tá? Então são condicionais. E o problema todo é que na questão profética a gente sabe que são muitas as falsas profecias, né? Na Bíblia temos exemplos lá que o profeta Elias disputou com quase 500, parece que são 500 falsos profetas. Então, de 500, um verdadeiro, que era ele. E, no entanto, talvez hoje não seja muito diferente. Por isso, é bom se basear em fontes mais fidedignas, vindo de santos, vindos de pessoas já autenticadas, pelo tempo, pelo prazo, ou pelo mesmo canonizados e beatificados pela Igreja. Bom, segundo, então, essas três fases, haverá primeiro um castigo menor, e o que consta desse castigo menor? Primeiro, que a Igreja Latina, ou a Igreja Ocidental, vai ser terrivelmente afligida por heresias e cismas. Essa é uma constante aí nos estudos proféticos que falam nisso, né? E também que eclodirão na Terra guerras civis. Né? Fala-se muito em guerras civis na Itália e na França, mas depois que se tornam generalizadas, né? No segundo livro também diz que essas guerras civis se ampliarão, né, para guerras generalizadas, claro, e vamos ter fomes e pestes. Veja, toda essa ordem também não quer dizer, às vezes, uma ordem clara, porque é muito difícil se estabelecer, primeiro, cronologicamente, uma coisa, depois a outra. Sabe que isso aí vai ser muito, mais ou menos tudo ao mesmo tempo. Então aqui já está se falando de pestes, né? E também de fome, né? E também uma crescente de problemas da natureza, terremotos, maremotos, enchentes e toda sorte de desastres naturais vão se ampliando também, era o predito. Né? Nesse contexto de guerras também, em algum momento, tudo dentro desse castigo menor, um exército que de alguma maneira vai ter tropas russas, muitos outros também falam dos árabes, que de alguma maneira vão invadir a Europa. Né? E também nessa guerra externa, também na guerra civil, a Inglaterra também vai ter uma terrível guerra civil que vai começar depois da Itália e da França. Né? Também é muito conhecido que o Papa fugirá de Roma em algum momento, na companhia de alguns cardeais, e que se esconderá, né? Mas vai ser encontrado e vai ser morto, vai ser assassinado, até alguns dizem cruelmente. Né? Depois disso, vai haver, em algum momento, que eu também não sei exatamente como posicionar dentro dessa fase do castigo menor, vai ser conhecido, vai surgir um homem que vai ser conhecido como um grande santo, que vai ser eleito Papa perto do fim do castigo, já perto da fase final. E ele será fortemente responsável para que um rei francês, aqui fala rei, porque as profecias são antigas, mas é de se pensar que a sociedade nesse contexto todo vai se desestruturar e que realmente se volte à monarquia, pode acontecer ou não. Enfim, se não for um rei, será um líder, qualquer francês, de origem francesa, não se diz que tenha nascido na França, mas que tenha pelo menos uma descendência de franceses. Né? Vai ser eleito como um líder civil militar, que vai ser chamado do Grande Rei. Essa profecia do Grande Rei é tão comum antigamente que chegaram até a haver livros escritos a esse respeito sobre um grande rei e também um grande papa, que vai acabar derrotando as forças russas, mas com terríveis dificuldades. Né? Por fim, o último evento de que se espera, isso não é para tão já, logicamente, porque temos toda uma fase aí que provavelmente vai durar alguns anos, né? Em algum momento, perto desse fim de castigo, teremos a famosa profecia dos 3 dias de trevas. Essa profecia dos 3 dias de trevas, você vai ver que existem, acho que foram mais de 30 santos na igreja que já citaram os 3 dias de trevas. Então, uma das coisas também que a gente verifica se a profecia tem mais probabilidade de ser verdadeira ou não, é que a profecia se repete muitas vezes. Em muitas pessoas
muito credenciadas, muito fidedignas, né? Então, quanto mais essa repetição se dá, mais existe uma probabilidade maior de que seja verdadeiro, né? Do resultado de todo desse pequeno castigo, ou castigo menor, pequeno castigo não, desse castigo menor, né? Dessa fase desse castigo, serão, depois dos 3 dias de treva, é que a humanidade ficará reduzido aí a aproximadamente 1/3 ou 1/4 da sua população. Ou seja, vai morrer muita gente, seja de fome, de guerra, de doença, etc., de peste, maremotos, eventos naturais, etc. A humanidade vai ficar reduzida a 1/3 ou 1/4. Tá? Depois disso é que haverá a chamada Era de Paz. É bom primeiro alertar que hoje nós encontramos diante de muitos nomes, né, que eles dão, na verdade, o mesmo significado, apenas vendo as coisas por um outro aspecto. Então a Era de Paz também é chamada de Triunfo da Igreja, tá? Triunfo do Coração Imaculado de Maria, Triunfo do Coração de Jesus, Novo Pentecostes, Vinda Intermediária de Jesus. Todos esses termos, eles significam praticamente a mesma coisa, uma restauração da era cristã através de uma força extraordinária do Espírito Santo, gerado através da intercessão de Nossa Senhora, que é muito forte nos nossos dias, e do coração de Jesus, né? E o próprio Espírito Santo também pode ser considerado uma vinda de Jesus espiritual. Na verdade, esse termo vinda intermediária de Jesus não tem sido muito usado, mas ele foi pela primeira vez empregado por São Bernardo, e mais atualmente nós tivemos uma mística chamada Maria Esperança, uma colombiana que viveu nos Estados Unidos, já faleceu em 2004, e que ela fala também dessa vinda intermediária, e também um outro livro que eu tenho aqui, vou citar daqui a pouco, também cita essa vinda espiritual de Jesus, não uma vinda física, que seria o próprio Pentecostes. Então quando as pessoas falam Jesus está próximo, Jesus está vindo, pode sim significar essa vinda espiritual de Jesus, uma vinda através de um novo Pentecostes que vai inaugurar essa era de paz, né? Essa era de paz. Então haverá nesse tempo uma completa restauração da cultura cristã do Oeste. Aquele grande rei, diz assim, vai ser coroado, o grande líder, né, como o Santo Imperador Romano, pelo próprio Papa, né? E esse grande rei vai estabelecer a nova paz e a justiça nas questões civis em quase todo o mundo. Vai ser restaurado e a igreja vai ter, então, dizem, um grande concílio, o maior de todos da história da igreja. Isso é profetizado, por exemplo, por São João Bosco, né? E vai ser restaurado toda a disciplina da igreja. Né? O mundo vai prosperar, tanto espiritual como materialmente, como nunca antes. Muitos judeus vão se converter, muitos muçulmanos, muitos ateus vão se converter para a igreja, mas não todos, né? E haverá uma prolongada prosperidade na igreja. Todavia, essa prosperidade vai gerar com que a pessoa também comece vagarosamente, novamente, a perder a fé, tá? E esse período da Era de Paz é bastante controverso. Alguns falam aí baseado nas aparições de La Salette, de 20 anos, outros chegam a falar em 400 anos, tá? Não se sabe. A verdade é que haverá um período de paz, e La Salette vai falar que 20 anos de prosperidade serão suficientes para as pessoas começarem a perder a fé. Então pode ser que realmente haja 20 anos de uma completa restauração, e novamente, depois de 20 anos, comece lentamente. Então não se sabe exatamente como vai acontecer. Tá? E então vai começar de novo tempos econômicos ruins, vai começar todo um processo, né? Fala-se em 10 reinos que vão se dividir, etc. O objetivo agora não é falar disso agora, porque entendemos que não é para o nosso tempo, mas o evangelho tem que ser pregado no mundo todo. Haverá uma grande apostasia e deserção religiosa, isso poderia ser agora, mas vai haver nos dois momentos, né? Tanto na época do menor castigo, do castigo menor, do grande castigo, tá? E vai aparecer então o anticristo, o falso profeta, tão falado falso profeta, que é para essa época do grande castigo, que seria um precursor do anticristo, que vai imitar o papel de São João Batista, né? Que São João Batista desempenhou na vinda do Messias. Enfim, tudo isso prepara para a vinda então do anticristo, que vai ser a época do castigo maior, né? Que o anticristo disse que vai
começar a ter uma ascensão ao poder quando tem em torno de 30 anos de idade, e depois vai, quando atingir o poder, vai exercer aquele período de 3 anos e meio de uma perseguição bestial contra a igreja, para tentar realmente destruir completamente a igreja. É também durante a fase do grande castigo que surgem as duas testemunhas, Elias e Enoque, que pregarão para as pessoas contra o anticristo. O anticristo vai matar essas duas testemunhas, simbolizadas pelos nomes de Elias e Enoque, né? Muitos dizem que representa a lei e a graça, mas não sei exatamente, mas que elas vão ressuscitar, inclusive. E os judeus serão, então, nessa época, completamente convertidos. Bom, o final, depois da morte do anticristo, um curto período de tempo, que será concedido para as pessoas se arrependerem, aceitarem o evangelho, aceitarem nosso Senhor. Então o mundo vai vir à conflagração final, que haverá uma transformação física do universo, o mundo será purificado pelo fogo, numa conflagração geral e final. E Jesus então aparecerá no céu e virá o fim do mundo, julgamento, morte, julgamento, céu e inferno. Essa é a parte final da escatologia. Tudo isso, nada, eu estou inventando, tá? Tudo consta nesse livro aqui, que é baseado, o livro esse mesmo baseia-se nesses outros dois, tá? Então não é uma opinião apenas pessoal, a verdade é que eu estudei o assunto e cheguei a conclusões muito parecidas, tá? A respeito que vimos que seria o triunfo do coração imaculado, a gente vê que Nossa Senhora vem aparecendo desde 1846, muito tempo, mas as principais, as mais fortes aparições começaram a se propagar lá em La Salette em 1846. Depois tivemos Lourdes na França, Fátima em Portugal, uma aparição Garabandal, que infelizmente não é aprovada, Garabandal, né, são 4 videntes, quem quiser procurar na internet, existe um site muito interessante chamado Mensagem de Garabandal, que está em português, muito bem feito o site, né? Vou passar aí na legenda aí o site para quem quiser acessar. Depois temos a aparição de Akita no Japão, que já foi aprovada também pelo bispo local, que inclusive deu uma mensagem recente. Temos aparições de Kibeho em Ruanda, na África, também aprovada pelos bispos locais. E finalmente em Medjugorje, na Bósnia, que são 6 videntes, que existe assim, digamos assim, quase que uma aprovação tácita. Não há uma aprovação formal, mas hoje a igreja já até aceitou que se organizem dentro da igreja peregrinações para Medjugorje, instituiu um bispo local para controlar tudo, para reger aquela região e até orientar os videntes. Existe meio que uma aprovação tácita, embora não formalizada ainda. Tá? Vejam que Nossa Senhora faz essas aparições, todas elas, as mensagens centralizam sempre em torno de jejum e oração, tá? E todas elas para preparar o nosso espírito por algum evento que Nossa Senhora mesmo em Fátima fala em triunfo do coração imaculado de Maria, que se ajusta perfeitamente àquela era de paz da qual falamos agora há pouco, né? Em relação aos profetas atuais, né, é bastante complicado realmente. Eu vou dizer aqui uma opinião pessoal, e aí nisso dou a todos a liberdade de não acreditar, ou de acreditar, ou desacreditar, ou acreditar em outras coisas, mas baseado no que eu vivenciei e no que eu li, que são 2 livros, basicamente, que para mim são realmente de cunho profético, algo confiável. É bom que, antes de citar esses livros, diga que é interessante notar que praticamente é uma constante nas profecias que os profetas sempre digam que o tempo está próximo, que vai acontecer logo. Isso já no próprios evangelhos já tem, né? E temos ao longo da história muitos casos, né? Um famosíssimo que era São Vicente Ferrer, autorizado por milagres e mais milagres, o santo canonizado pela igreja. No entanto, ele dizia que era muito próximo. E chegou a fazer até milagres para dizer que era próximo, para confirmar isso, né? E, no entanto, já São Vicente Ferrer é do século XVI, se eu não me engano, né? E até hoje aquilo que ele profetizou não se realizou. E não se realizou, ou seja, não era tão próxima, não significa que a profecia era falsa. E isso acontece constantemente, as pessoas sempre dizem, é próximo, é próximo. Bem, então, quanto aos livros atuais que eu pelo menos indicaria para ler, e se possível ler de coração aberto, sem querer fazer uma reação contrária, para entender, o primeiro é
o livro Aos Sacerdotes, Filhos Prediletos de Nossa Senhora, do padre Stefano Gobbi, que já faleceu em 2011. É um livro bastante grosso e que tem locuções dele. Esse livro tem 2 ou 3 imprimatur, né? Foi muito acompanhado por João Paulo II e que traz realmente muitas coisas muito interessantes, muito adequadas ao nosso tempo e interpretações bíblicas assim totalmente diferenciadas, né? O segundo que eu vou indicar seria esse A Verdadeira Vida em Deus, da vidente chamada Vassula Hidden, que essa sofreu até uma notificação contrária do Vaticano, depois teve uma segunda que aliviou um pouco a primeira, mas não desconstituiu, né? Mas hoje em dia tem até um imprimatur de um bispo e tem um nihil obstate aqui do bispo auxiliar emérito de Brasília, Dom Evangelista Martins Terra. Dom Terra, um dos maiores conhecedores de Bíblia do Brasil, 3 doutorados, 250 livros escritos, isso mesmo. Dom Evangelista Terra tem 250 livros escritos, realmente a maior autoridade, eu acho, de Bíblia no Brasil. Hoje ele tem 95 anos de idade, ainda está vivo. E as pessoas devem ler para verificar a força do que está dentro disso. Eu como li, já acompanhei, acho que está muito coerente com o que eu falei, com o que eu estudei a respeito do progresso na vida mística. E vou ficar com as palavras do próprio Dom Terra, Dom Evangelista Terra, que ele diz: é impossível que uma pessoa leiga, sem estudos teológicos profundos, consiga escrever o que está dito nesse livro. Essa é a coisa. Mas, enfim, em tudo, cada um tem a liberdade de acreditar, ou talvez o ideal seria começar realmente com o estudo desse livro, quem puder, evidentemente, porque infelizmente só tem em inglês, né? Esse livro aqui que me baseei praticamente para fazer essa pequena apresentação, tá? Era o que tínhamos para apresentar, com reforço que as opiniões não são minhas, mas são as opiniões colhidas de um apanhado de profecias de santos e tentando encaixar uma coisa na outra para chegar às conclusões que foram aqui apresentadas. Agradeço a atenção de todos, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, nossa Mãe.